Fala, meu povo! Boa noite, hein, pra vocês. Boa quinta-feira. Quem tá assistindo isso depois também se sinta abraçado. Vou responder as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. São 28 ou 29, se eu não estou enganado. Muitas perguntas com temática muito parecida. De Mbappé no Real Madrid, Matheus Pereira e Cruzeiro. E ainda do fracasso do Manchester City, da má fase do Manchester City nessa temporada. Começando aqui com o Juliano Reis e com o Abrão, que mandaram perguntas parecidas. O Juliano perguntou: Mbappé assume o papel de craque dono desse Real Madrid com esse hat-trick? E o Abrão fala: Beckler, acha que em breve o Real Madrid vai ser conhecido como o time do Mbappé e não do Vini? Abraços. Acho que assim, a gente tem uma amostra muito pequena ainda de um grande jogo do Mbappé, embora a temporada dele vá acelerando em número de gols e se distanciando do Vinícius, que é o segundo colocado, em gols. Mas em alguns jogos o Vinícius foi importante mesmo sem marcar, né? Por exemplo, na partida de ida contra o Manchester City, o Mbappé marcou, o Vinícius não, e o Vini foi escolhido melhor em campo, e realmente para mim naquele jogo o Vinícius jogou melhor que o Mbappé. Tem algo acontecendo com o Vini que é uma má fase goleadora. Em 2025 ele tem só 3 gols em 11 jogos, se eu não estou enganado. Realmente assim, são poucos gols do Vinícius, muitos gols do Mbappé. Se vai ser o time dele, se vai ser conhecido como o time do Mbappé e tal, acho que ainda é muito cedo para dizer. Ele precisa mais do que fazer 3 gols num jogo importante, como foi contra o Manchester City, mas precisa mostrar mais. E eu não sei se os outros jogadores ficariam muito incomodados com isso. O Vinícius, por exemplo, de ser o time do Mbappé. Acho que tem, claro que todo jogador quer ser importante, todo jogador, imagino eu, queira ser reconhecido como o melhor, um dos melhores, mas na boa todo jogador quer ganhar. Acho que o jogador quer muito mais ganhar títulos que ganhar prêmios individuais. E para ganhar os prêmios individuais é muito importante ganhar os títulos. Então, no final das contas, todo mundo quer ganhar. Esse discurso que vem de dentro para fora, eu acho que realmente de fora para dentro também vale. Assim, o mais importante são os títulos coletivos, o mais importante são as conquistas da equipe. E a partir daí, as pessoas vão votar e vão julgar. Temporada passada o Vinícius passou o Bellingham e ficou à frente do Bellingham nas votações. Em uma ele ganhou e na outra não, mas as duas ele ficou à frente do Bellingham e até à frente do Carvajal. Algumas temporadas atrás o Benzema foi escolhido e o Vinícius não. Para o Mbappé assumir protagonismo de fato no Real Madrid, tudo girar em torno dele, mais coisas precisam acontecer. Mais noites como essa contra o Manchester City tem que acontecer. Mas eu sinto que nós talvez estejamos, nós assim, imprensa e torcida, que a gente se preocupa mais com isso do que os jogadores. Os jogadores, em primeiro lugar, eles querem ganhar os jogos e eles querem ser importantes nas vitórias. Depois, se vão ser escolhidos os melhores do mundo ou não, em algum momento eu acho que eles se preocupam com isso sim, mas não a cada dia. Acho que isso é mais com os torcedores e com a imprensa. O Júlio Schid acredita em Neymar convocado já para a próxima data FIFA, com adversários duros ou só depois? O Brasil joga contra Colômbia e Argentina, né, na próxima data FIFA, e eu acredito que o Neymar vá sim. O Neymar é uma referência para todos os jogadores da seleção brasileira. Ele deixa a responsabilidade dos outros jogadores um pouco menor, porque tudo vai na conta do Neymar, né? Assim, o holofote vai muito mais para o Neymar do que para os outros. E fisicamente parece que ele está aguentando o tranco, porque ele está jogando muitas partidas seguidas pelo Santos e está jogando bem. Então acho que ele vai sim ser convocado pelo que ele representa, pelo tanto que o time pode melhorar com ele, pela leveza que ele traz para os outros jogadores dentro da seleção brasileira e porque quanto antes ele fizer parte e ele puder interagir com os outros jogadores e ajudar ali dentro, eu acho que melhor. Quanto antes ele estiver acostumado, melhor. São realmente 2 jogos muito duros para a seleção, 2 bons testes contra a Argentina e Colômbia, e vamos ver como é que o Brasil vai se sair. Lucas CRDS. Por que você elogia o Asensio e tem muitas dúvidas com o Cubarsí? Eu acho que o Asensio está jogando melhor do que o Cubarsí e assim, quando o Cubarsí subiu também, ele também deixava essas dúvidas. O Cubarsí teve bons momentos, acho que ele tem muitas boas qualidades, o Asensio é mais rápido, eu acho que é mais firme também nos 1 contra 1 do que o Pau Cubarsí é, e os dois têm muito boa saída de bola. Também o Asensio tem 4 anos mais do que o Pau Cubarsí. Eu acho uma comparação meio injusta nesse momento, porque 4 anos atrás o Asensio nem jogando estava. O Pau Cubarsí já está. Então você imagina, a gente está em 2025, o Pau Cubarsí acabou de fazer 18. Em 2028 vai dar para ter mais ou menos que seria uma comparação, porque 3 anos para um jogador em formação faz muita diferença. Mas o Asensio me parece mais pronto, fisicamente melhor, mais rápido,
Tá muito contundente nos cortes dentro da área. O Pau Cubarsí não me parece, mas está evoluindo, mas não me parece ainda um zagueiro tão contundente, um zagueiro tão vigoroso, dominador de área como o Raul Asensio já está mostrando que é. Por conta disso, a capacidade de saída de bola dos dois é muito boa, os dois saem jogando muito bem, e eu acho que o Pau Cubarsí tem bastante a evoluir pela idade. O jogador que acabou de fazer 18 anos já tem um ano de futebol profissional, isso o Asensio não tinha. Então, certamente, se 3 anos atrás o Asensio estivesse jogando, teria muito mais críticas a fazer em um jogador em formação. O Pau Cubarsí já tá, o Asensio já está mais formado do que o Cubarsí. Pedro Rique. Guardiola não deveria dar uma pausa na carreira por conta dos problemas pessoais? Cara, Pedro, cá entre nós, o que a gente sabe sobre os problemas pessoais do Guardiola? A gente não sabe nada, a gente sabe que ele está se separando. Só que eu escuto que o Guardiola está se separando há uns 4, 5 anos aqui em Barcelona já. Pessoas que eu conheço que conhecem o Guardiola já me falaram que ele já estava separado, morando em casa diferente e tal. Então agora talvez só tenha virado público e a gente fica imaginando coisas e tal. Tem gente que passa por problemas pessoais e a melhor coisa que pode acontecer é trabalhar. Vai trabalhar mais motivado para esquecer os problemas pessoais e trabalhar melhor. Então as pessoas às vezes ficam fazendo conjecturas, pô, que o Bernardo Silva, que o De Bruyne não estão jogando bem porque o Guardiola está terminando um casamento, porque o Guardiola está estressado. Eu acho que é muito pouca informação para chegar a essas conclusões, sabe? As pessoas não têm informação sobre nada e ficam chegando a conclusões o tempo inteiro sobre a vida dos outros. Então, não acho que ele deveria dar pausa, não. Não sei que ele ache que ele precise, mas não me parece que eu, ou que você, ou que qualquer um, que a gente tenha informação e elementos o suficiente para isso. Felipe RSK. Você acha também que o Yamal é um pouco fominha demais? Às vezes acho que sim, e é da idade, mas o Lamine Yamal também dá muitas assistências, né? Acho que o Rafinha, não sei se já empatou com ele ou tá próximo, mas ainda assim o Lamine, em algum campeonato acho que o Rafinha empatou, mas o Lamine Yamal é um jogador de muitas assistências, que também está melhorando o seu 1 contra 1, a sua velocidade, explosão, e de vez em quando faz um julgamento das jogadas que é para tentar mais. Também depende, às vezes, do que o técnico pede para ele. Acho que em alguns jogos o técnico pede mais 1 contra 1, pede mais jogadas individuais para abrir a defesa adversária, então também tem instrução do treinador. Mas é questão da idade, de saber julgar melhor o momento de passar, de segurar a bola, de tentar jogar no individual ou não. Às vezes é. E às vezes é altruísta demais. Às vezes a jogada pede uma finalização e ele faz o passe. 08 Bruno.fs. Essa melhora do PSG faz com que eles cheguem a ser top 5 melhores times da temporada? Eu não faço top porque eu esqueço dos times. Então, daqui a pouco eu faço aqui um top 5 e eu esqueci o Liverpool, esqueci o Barcelona, sabe? Então, não faço top. Mas é um dos melhores times sim da temporada. Pô, jogou contra o Brest. Pô, então, se joga contra o Brest, tem que fazer o quê? Tem que atropelar. Um 10-0 no agregado. O fato de ter feito um 7-0 com 7 marcadores diferentes mostra a coletividade desse time, que todos os jogadores podem decidir, que talvez não dependa de um jogador só, ou que não dependa muito de um jogador só. O Dembélé vinha marcando muitos gols. Os jogos que fez contra o Stuttgart, Manchester City, mostram também a capacidade. Recentemente ganhou do Mônaco 2 vezes, que foi um time que estava agora no mata-mata também da Champions. Então, é assim um dos melhores times, com a marca do Luiz Henrique, porque o Paris Saint-Germain faz muitas coisas bem, de pressionar muito bem, de rodar a bola com muita velocidade, acionar os atacantes com muita velocidade também. São pontos muito positivos que tem o Paris Saint-Germain. Vai ser muito duro, ou para Barcelona ou para Liverpool. Não entram muito favoritos contra o PSG, não. O Paris Saint-Germain e Real Madrid, desses times que estão vindo dos playoffs, são os piores times para se enfrentar, para os que classificaram entre os 8 primeiros. E ou o primeiro ou o segundo vão pegar um desses 2 piores times, né? L. Reis. Como é o polo aquático em Barcelona? E o pior é que eu acho que eu sei de responder isso, porque parece que aqui é bem tradicional. O Clube de Natació Barceloneta é bom. Acho que disputa até Champions de polo aquático, alguma coisa assim. Então aqui tem uma cena de polo aquático que é boa. Já conheci um jogador de polo aquático aqui também, o cara se dedica profissionalmente a isso. Então, aparentemente, aqui se disputa polo aquático. Luiz Eduardo, MP fora do Cruzeiro. Só falou isso. Eu não sei se tem pergunta mais pra frente sobre Matheus Pereira. Tem aqui, ó, do Heitor MS. Heitor SMC. O que acha da saída do Matheus Pereira? Acha que ele que se declara cruzeirense, perdeu a oportunidade
de virar ídolo do processo de reconstrução do time, que já deu para ele... Como é que é? De virar ídolo no processo de reconstrução do time, ou que já deu para ele no clube. Queria a sua visão. Eu acho realmente que ele perde a oportunidade de ser ídolo do Cruzeiro, não só saindo, mas também com as declarações recentes de que já tinha pedido para sair e tal, e que acabou ficando. Parece que o Cruzeiro foi o que sobrou para ele, porque não apareceu nada melhor. Por mais que possa ser verdade, mas dizer isso acho que é negativo para a imagem dele. Ele disse que queria criar o filho na Europa e tal, acho bastante justo pensar na vida pessoal. É uma decisão individual e pessoal, então é difícil de julgar. Agora, vai criar o filho em São Petersburgo, né? Que é onde joga o Zenit. Clima, idioma, alimentação, é tudo muito difícil, não é fácil. Assim, uma coisa é vir para Barcelona, ir para Madrid, para Lisboa, para cidades assim, e outra coisa é ir para São Petersburgo. Agora, ele sabe para onde está indo, né? Depois não dá para dizer que não se adaptou, que se surpreendeu com o frio que vai encontrar em São Petersburgo, com a língua que ali se fala russo, não é todo mundo que fala inglês para todo lado. Então, tomara que o Matheus Pereira saiba para onde ele está indo. E realmente ele perdeu a chance de ser uma grande referência do Cruzeiro, porque ele era o grande jogador de um período muito carente, que sim, faltavam bons jogadores, e ele, os laterais, né, o Marlon e o William, em 2023 eram os grandes jogadores, e no primeiro semestre de 2024 também. À medida que chegaram melhores jogadores, perdeu o encaixe do Matheus Pereira com ele, e ele teve alguns bons lampejos, mas nada mais do que isso. Começa mal 2025, e essa declaração dele é bastante ruim, essa declaração recente dele, que queria sair, é bastante ruim. Não sei se ele deveria ficar por gratidão ao que o Cruzeiro fez por ele também, que estendeu a mão no momento que ele estava ruim, acho que ele também ajudou bastante o Cruzeiro. E assim, é uma decisão pessoal. Ser ídolo do Cruzeiro ou criar o filho em São Petersburgo? Cada um vai ter uma resposta. Eu vou ter uma resposta, você vai ter outra pessoa vai ter outra, o Matheus Pereira vai ter outra. Ele não ganha não ganhava um mau salário no Cruzeiro. Dá para criar o filho dentro de uma bolha? Dá, talvez ele não queira, e aí quem é que tá certo, quem é que tá errado. Agora, pensando só futebolisticamente, não sei se o Zenit é um passo à frente na carreira dele em relação a ser ídolo de uma torcida como a do Cruzeiro. Diria que não. Só futebolisticamente, tá? Tirando as questões pessoais de lado, tentar ser ídolo do clube do coração dele, ou jogar no Zenit, tentar ser ídolo do coração dele. O Gabigol disse isso no Charla Podcast, né? Que prefere brigar por título no Brasil do que ser 10º da Premier League. Futebolisticamente é mais ou menos isso. Aí as questões pessoais é pessoal. Só repito, não é fácil se adaptar a São Petersburgo. Então, vai ter que lutar também pela adaptação dele e da família. Tem uma aqui do ARZND. Estou indo para o Carnaval de BH pela primeira vez. Alguma dica, conselho ou advertência? Eu nunca passei Carnaval em Belo Horizonte. Outro dia um amigo meu aqui de Barcelona que também está indo, também me pediu dicas e tal. Eu nunca passei Carnaval. Aliás, eu nunca tive muito Carnaval porque sempre tem futebol durante o Carnaval. E eu comecei a trabalhar com 20 anos, então teve uma vez que em São Paulo eu fui num show do Sargento Pimenta, que é um bloco que toca Beatles, que foi no Cine Joia, talvez, foi num cinema. E depois eu fui num bloco na Vila Madalena, tipo 2 ou 3 dias depois, alguma coisa assim. Foi o máximo de carnaval que eu tive, assim, na minha vida, se bobear. Nunca tive carnaval. Agora, o de Belo Horizonte realmente parece que está muito bom, né? Os blocos estão bons, tem muita gente que vai de fora e tal. Dica: se hidrata bastante, tá fazendo muito calor. Se hidrata antes. Eu já percebi isso. O melhor é hidratar antes, porque depois você não consegue hidratar com a mesma qualidade e tal. Então acorda e toma muita água, que depois você consegue só manter a hidratação. É a dica que eu te dou. De resto, aproveita, seja feliz e volte são e salvo para casa. Vini Escoba. Acha o Real Madrid favorito? Acho que nunca se pode descartar, é um dos favoritos. Acho que não é o grande favorito neste ano ainda da Liga dos Campeões. Se jogar mais vezes, por exemplo, as oitavas de final agora, ou contra o Atlético de Madrid ou contra o Leverkusen, no nível que jogou a partida do Santiago Bernabéu contra o Manchester City, pode sim colocar o Real Madrid como favorito. O Real Madrid tem uma coisa que os outros não têm, que é o fator estádio e camisa. E o que isso gera nos adversários, né? Que é essa aura do Real Madrid, esse espírito do Real Madrid, e o que isso pode gerar no inconsciente do jogador que está do outro lado. Então eu acho que isso pode fazer diferença.
Outros times precisam jogar muito bem. O Barcelona, por exemplo, precisa jogar muito bem e sentir confiança via futebol. O Real Madrid acho que pode sentir confiança via outras coisas também. Essa confiança que vem das arquibancadas, da mística. Ano passado o Ceballos, em uma entrevista que eu fiz com ele, disse que talvez isso não faça tanta diferença para os jogadores do Real Madrid, mas certamente faz para o adversário. E eu acho que é por aí. Os jogadores do Real Madrid, quando eles sentem o cheiro do sangue, eles se aproveitam. Mas antes deles sentirem, o adversário já está sangrando. Entendeu? Então, acho que para o adversário isso faz mais diferença que para os próprios jogadores do Real Madrid. Luísa Halile. As lojas do Barça ainda vendem muitas camisas com personalização do Messi? Que estão lá prontas, personalizadas do Messi, não. Você pode pedir para colocar o número do o nome do Messi e o número. Mas eu não vejo muito não, tá? Eu vejo as camisas do Messi da época do Messi. Depois não tem camisa de 2021, 22, 22, 23, 3, 4, 4, 5 com o número do Messi, não. Então, isso não diminui a idolatria, né, que o torcedor do Barcelona está esquecendo dele e tal, só não é um costume aqui colocar número de um jogador que não está na camisa atual. Guga Arruda. Beckler, La Masia é formada por muitos espanhóis ou tem bastante a presença de imigrantes? Então, tem uma determinação da FIFA que não pode contratar jogadores de outro país menores de idade, né? Recentemente, quando o Barcelona e outros clubes fizeram isso, inclusive foram punidos. Então, La Masia é para jogadores espanhóis, basicamente, que não são de Barcelona. Quem é de outros lugares da Espanha e tal. La Masia era meio que um alojamento, virou um conceito. Então, são jogadores que vão ali no centro de treinamento. Caramba, eu tô com algum pelinho da roupa no meu nariz, não é meleca que eu tô tirando, não. Tem algum pelo, alguma poeira que não sai. Enfim, La Masia virou esse conceito, mas ela é basicamente o alojamento dos jogadores espanhóis, menores de idade da base do Barcelona, que moram longe do CT. Então, quem mora perto do CT vai e volta de casa todo dia. Quem mora longe precisa de um lugar para dormir e fica em La Masia, jogadores da base. E ela fica dentro do centro de treinamento. Então, eles moram ali, fazem as refeições, dormem e depois vão para os treinamentos e tal. O Gavi, por exemplo, é de La Masia porque o Gavi é andaluz. Firmino, a mesma coisa, e outros. Mas o Lamine Yamal, por exemplo, que é aqui de Mataró, que fica a 1 hora de Barcelona, eu acho que ele se mudou para La Masia agora, assim, há pouco tempo, um pouco antes dele virar profissional, porque o Barcelona queria ele ali mais perto para controlar um pouquinho mais. Então acho que ele chegou a passar um período em La Masia. Mas normalmente são jogadores menores de idade. Quando faz 18 anos também, o clube ajuda com um alojamento em outro lugar. Mas os menores de idade espanhóis ficam por ali. Evandro07. Por que a PL leva o nome de melhor campeonato nacional, sendo que se repete a mesmice todo ano? Então, ela não leva o nome, ela leva a fama, é diferente, né? E eu não acho que não tem mesmice todo ano. Se a mesmice é o Manchester City ganhar, ok, o Manchester City tem ganhado muitas nos últimos anos. Mas o segundo, terceiro e quarto colocado mudam muito. O Manchester City já precisou fazer 98 pontos para ganhar, porque o Liverpool fez 97. E eu não acho que tem mesmice, não. A Premier League eu acho que é o contrário. Se você faz a mesma coisa que você fez no ano passado, você vai ter uma classificação pior. Normalmente você tem que melhorar, porque algum time vai fazer algo de diferente. O Aston Villa, o Newcastle, o Bournemouth essa temporada, aí teve a subida do Chelsea. Então, se você já teve o Brighton também, que continua bem, mas que já foi mais sensação também. Então, se você joga no mesmo nível que você jogou no ano anterior, se você não melhora o seu nível de jogo, a tendência é você terminar posições abaixo. E eu não acho que tem nada de mesmice na Premier League. Mesmice tem no campeonato francês, que normalmente o Paris Saint-Germain ganha, no campeonato alemão, que tirando no ano passado, quem ganha é o Bayern de Munique. Não tem mesmice em disputas em cima e embaixo no campeonato italiano. No campeonato espanhol, uma disputa Barcelona, Real Madrid e Atlético, que teve a novidade do Girona, e esse ano o Atlético de Bilbao tá por ali, tá 15 jogos sem perder, mas disputando por G4 e não com os... Tá 6 pontos do líder, mais difícil que chegue o Atlético de Bilbao por ali e tal. Mas a Premier League, tirando que o Manchester City tem dominado, o resto das disputas e das novidades e dos times sensações, não vejo nenhuma mesmice não, Evandro. Não sei se você quis dizer simplesmente a disputa pelo título e o domínio do Manchester City. Ryan 30. Você acha que o Rodrigo deveria arriscar sair do Real Madrid em busca de protagonismo em outro time? Foi o tema dessa semana do Fred Beckler Explicam. Então, se vocês quiserem conferir lá no canal da TNT, Fred e eu fizemos um vídeo explicando todas as questões que poderiam implicar. O que é protagonismo,
qual o perfil do Rodrigo, qual o perfil de um protagonista, qual clube poderia ser, se ele quer ou não, e se é uma boa decisão para ele sair ou não. Porque sair do Real Madrid para ir para outro também é uma decisão difícil, né? Sair do clube que mais ganha, do clube que mais visibilidade dá. E tem jogador que não tem perfil de ser o Batman, tem mais perfil de Robin. Tem que ver se o Rodrigo teria esse perfil ou não. Eu tenho a sensação, para mim, para resumir, mas eu quero que vocês assistam lá para ter mais detalhes e informações. Eu tenho a sensação que a melhor coisa que o Rodrigo faz é melhorar os outros jogadores. Como ele joga em muitas posições de ataque, ele sempre complementa muito bem os outros. Ele sendo a ponta final, ele sendo o principal jogador, que mais bolas fossem passadas para ele, eu não tenho a sensação de que se tiraria o melhor dele desta forma. Eu acho que a melhor forma de explorar o futebol do Rodrigo é que ele possa melhorar os jogadores em torno dele. Então, eu tenho essa sensação. Enquanto ele estiver neste papel, vai ser difícil de ver porque a gente não consegue comparar. Mas eu acho que se coloca ele num outro contexto, que vai decidir a maioria dos jogos, vai receber a maioria das bolas, que vai ter um time em torno dele, eu não acho que ele... Eu acho que ele vai ser muito bom, porque ele é muito bom, mas que vai ser o melhor futebol dele. O melhor futebol dele é complementando os outros e ajudando os outros como ele faz em vários setores do campo. Galves Bassi. Teve algum motivo específico que levou você a sair do Brasil? O desejo de conhecer outra cultura, de viver outra cultura de perto, de ver como outras pessoas viam o mundo. Foi o meu principal desejo de sair do Brasil, foi por isso. Eu queria entender como que outras pessoas viam as mesmas coisas que eu, né? O dia a dia, o cotidiano, os problemas grandes e pequenos e tal. Então foi por isso. Eu escolhi Barcelona por afinidade à cidade. Então não foi nada contra o Brasil, por assim dizer, embora os problemas que estressam no Brasil também me estressavam, né? Assim, as pessoas que são da minha bolha, por assim dizer, que é violência e trânsito especialmente, violência urbana e trânsito. Então isso me incomodava e aqui tem bem menos as duas coisas, mas principalmente o desejo de conviver com uma outra cultura. Leonardo Crassetti. O que acha sobre essa discussão de gramado sintético? Eu já falei isso aqui no ano passado e acho que no ano retrasado também. Eu acho que eu não sei tecnicamente se o gramado sintético machuca mais, machuca menos, se o impacto, o joelho, o tornozelo do jogador é prejudicado com esse tipo de coisa. Eu acho que o campeonato fica diferente. Uma partida no gramado sintético, para quem está acostumado a jogar lá, ela é diferente do que uma partida com gramado natural. Assim como se o gramado, sei lá, um gramado que normalmente é ruim, da Ilha do Retiro, um gramado que hoje acho que está até um pouco melhor, mas que já foi ruim muitas vezes. Quem está mais acostumado a jogar lá, talvez tenha alguma vantagem também, porque já conhece esburacado e o que tem que se fazer para se adaptar àquilo dali. O gramado sintético, a bola corre mais, é mais rápida, quica mais alto, tem menos atrito e tal. Então acho que tudo isso favorece os times que jogam ali. Eu sou a favor de que o campeonato tem que ser jogado nas mesmas condições. Claro que no Alfredo Jaconi vai fazer muito frio e que no Castelão vai fazer muito calor. O normal vai ser isso. Mas eu acho que tem que ter, como é aqui na Espanha, a grama tem que ter a mesma altura. Tem grama para regiões mais frias e para mais quentes, e aí a grama da região mais fria acho que é um pouco mais alta, da região mais quente ela é um pouquinho mais baixa. Aquilo ali é medido um dia antes do jogo e no dia da partida, em 3 lugares diferentes. Se não tiver dentro das especificações, o clube pode ser punido e o clube tem que tomar providências para arrumar tudo até a hora do jogo. Então, para o campeonato ser igual, para todo mundo ter as mesmas condições de jogo, eu acho que os gramados têm que ser padronizados. Tem que ter um padrão. Ou grama sintética para todo mundo, ou grama natural para todo mundo, e não que em 2 ou 3, Arena da Baixada, ou do Botafogo, né, o Newton Santos, ou do Palmeiras, e agora do Atlético Mineiro também. Arena da Baixada, o Atlético Paranaense esse ano na segunda divisão. E a Arena do Galo também vai ser campo artificial, né? Então, que 3 dos 20 estádios joguem uma grama diferente, um tipo diferente, e entre eles eu acho que também tem diferenças da grama sintética, eu acho que é errado. Me incomoda mais isso, que não haja uma padronização de campo e que você precisa se preparar para algo mais do que enfrentar o adversário, mas também enfrentar o gramado que você vai encontrar por ali. Isso eu acho que é o inconveniente. Eu vi gente que é a favor da grama sintética argumentando que os campos naturais nem sempre são bons. Então os campos naturais têm que ser bons. É o que eu acho. Acho que se o campo natural não é bom, o próximo passo não tem que ser ir para a grama sintética.
o próximo passo tem que ser que a grama natural seja boa. Ah, mas tem o show, mas tem. As arenas são multiusos e tal. Pô, a prioridade de um estádio de futebol tem que ser receber jogo de futebol. Assim, a finalidade daquilo tem que ser receber jogo de futebol e você recebe grandes eventos, shows em outras datas. Ou você não joga ali. Então, se o Palmeiras quer receber show, se o Atlético Mineiro quer receber show e não dá para jogar nesses estádios, que eles têm um plano B, que eles vão jogar em outro estádio com uma grama boa, para oferecer condições de jogo, para o jogo ser bom, para o jogo ser bonito de ver, porque também eu já falei isso várias vezes, esteticamente, ver jogo do Allianz Parque é muito ruim. E no estádio do Galo também, o do Newton Santos não é desagradável não, mas esteticamente, o que se vê no Allianz Parque e na Arena MRV é muito ruim. Eu não gosto de ver normalmente jogo nesses estádios. E olha que o Palmeiras está em uma fase de 5 anos, 6 anos muito vencedora. Se a gente for pegar até 2016 para cá, né? É uma década vencedora do Palmeiras e que é chato ver jogo lá. O estádio parece escuro, muita sombra, a grama é feia, não parece que é um jogo bom que está acontecendo ali. Então acho que isso também tem que ser uma preocupação. E, por exemplo, aqui na Espanha é uma preocupação, que esteticamente o gramado esteja bonito para as pessoas assistirem, né? Mais gente assiste o jogo pela televisão do que no estádio. Então, se você vai no estádio, e eu lembro que eu fui no Atlético e Palmeiras na Arena do Galo e que o gramado me incomodou ali também na hora, mesmo do estádio. A Liga dos Campeões, um dos motivos para ela ser o que é a envelopagem da Liga dos Campeões. Como os estádios são bonitos, bem iluminados, a grama é boa. Até tem grama artificial, o Young Boys joga em grama artificial a Liga dos Campeões, mas normalmente, esteticamente, é um torneio bonito de se ver. Eu acho que isso deveria ser levado em conta também no futebol brasileiro, de fazer um campeonato, primeiro, igual para todo mundo, que todo mundo possa jogar na mesma grama, com as mesmas condições, e se tem show em um estádio ou no outro, que se joga em outro estádio com melhores condições de receber. Pô, agora se você recebe 50 shows por ano e sua grama natural nunca vai estar boa, então, cara, a sua prioridade como clube de futebol não é futebol. É receber o Coldplay, é receber o Bruno Mars, é receber sei lá quem. Então, deveria mudar. A prioridade de um clube de futebol tem que ser receber jogo de futebol. Se eventualmente vai ter algum evento ali, algum show, você joga em outro estádio. É o que eu penso. Adalberto Sobrinho. Faltou o O, que não coube tudo no nome dele. O trabalho do Thiago Motta é uma decepção na primeira temporada na Juventus? É, porque o trabalho do Allegri, embora fosse um time ruim de ver, era um time engessado, ruim, mas que terminou o campeonato italiano no G4 pelo menos, né? A Juventus do Thiago Motta é eliminada muito precocemente na Liga dos Campeões para um time que é vice-líder do campeonato holandês, que hoje é um campeonato menos forte da Europa, e que não vem em boa fase, o PSV. E no campeonato italiano está lutando para tentar achar o G4. Então, por enquanto, é um trabalho decepcionante. Ele pode ainda ter uma arrancada no final, desenvolver o time, melhorar para as temporadas seguintes. Eu acho que vinha de uma boa sequência, inclusive, antes dessa derrota para o PSV, de 4 vitórias, ganhou bem da Inter de Milão, tinha ganhado no Milan recentemente também. Acho que o time está melhorando em 2025, mas os resultados até aqui são ruins. A classificação no campeonato italiano não é boa, e a desclassificação da Champions é muito decepcionante para a Juve. Para os times italianos, né? Juventus caiu para o PSV, o Milan caiu para o Feyenoord, que é o quarto colocado do holandês, e a Atalanta caiu para o Clube Bruges, que é o segundo do belga. Isso atrapalha tanto eles na Champions, como os italianos, que vão ficar sem a quinta vaga, né? Estão disputando aí por coeficiente com a Espanha, e vão ficar sem a vaga extra da próxima Liga dos Campeões. Então atrapalhou todo o futebol italiano, esse desempenho muito ruim nos playoffs. Arley Teixeira ADV. João Fonseca tem alguma repercussão aí na Espanha? Tem na parte especializada de tênis, né? No noticiário esportivo e tal, um pouco menos. Mas na parte especializada de tênis, eu lembro que eu estava assistindo o Australian Open aqui pela TV da Espanha e eles estavam falando assim, que é um fenômeno, que vai crescer muito, que é um jogador de muito potencial, que é uma promessa do tênis, comparando com o Alcaraz com 18 anos. Isso na parte especializada de tênis. Na grande mídia, que cobre os Barcelona, Real Madrid, as Champions League da vida, aí já não. Aí quando vai falar de tênis é para falar do Alcaraz, ou alguma coisa que fez o Rafa Nadal, ou de uma final de torneio. Lucas Christian. Anthony tem se recuperado muito bem no Betis. O problema é o United e não os jogadores? O United é um dos problemas. Eu acho que ali existe um problema talvez de cultura como clube dos últimos anos, de
de talvez pouca exigência, de pouca coerência, de mudar muito de rumo o tempo inteiro, e de direção esportiva e de departamento médico, pelo número de lesões e departamento de recuperação de jogadores e como os treinos são feitos. Já teve muita gente saindo do Manchester United falando dos treinamentos que são aplicados ali. Então tem uma cultura de clube que não é boa. Não é uma cultura e mentalidade de clube vencedor. Não que o Betis seja, né? O Betis é um clube importante na Espanha, mas não é uma referência de clube vencedor. Mas tem trabalho, seriedade, o Manuel Pellegrini está lá há muitos anos, e acho que o novo bom ambiente faz bem para o Antony. De uma liga que é melhor para o estilo de jogo dele, um outro clube, clima, língua, tudo isso acho que ajuda a que o Antony tenha um bom início pelo Betis. Vamos ver se ele vai ter continuidade, aí é uma outra coisa. Mas acho que esse impacto inicial do novo ambiente fez bem para ele. Né? Assim, um recomeço, as pessoas se motivam com o recomeço, um clube que talvez ele entenda mais o que estão falando ali, consiga interagir mais com os jogadores pelo idioma. Esse ambiente de trabalho também que existia no Manchester United, essa cultura de trabalho do Manchester United comparado com a do Betis, então acho que tudo isso dá um impulso inicial. Então eu gosto do que está acontecendo inicialmente com o Antony. Vamos ver se ele vai ter consistência, se isso vai durar com o tempo ou se é só uma empolgação inicial. Vamos acompanhando. João Vitor Rosa, 20. O que acha de Saka como jogador? Acho muito bom. Ponta, driblador, gols, assistências, muita personalidade, capitão do time com 21 anos. Ficou marcado por aquilo que aconteceu com a Inglaterra na Euro de 2021, que ele perde pênalti. Mas depois disso ele se recupera e continua batendo pênalti e batendo bem. Então, assim, é um jogador de muita personalidade, de bom futebol também. Bom para ele e para os outros, porque ele joga bem e ele tem números, o que é bom para ele, mas ele também é um jogador de grupo que não é um jogador de jogadas individuais, mas muitas jogadas coletivas. Então acho um muito bom jogador. Se o Arsenal ganhar coisas e ele estiver participando, né, porque está lesionado, ele é um desses caras que vai começar a ser destacado. Não sei se para melhor do mundo, se vai chegar a tanto, mas ser destacado para ser mais reconhecido. Marcos MVFM. O que explicar a queda, deve ser o que explica a queda do futebol italiano de forma tão abrupta? O Calciopoli tem dedo? Cara, assim, há 3 anos a gente tinha Inter, Napoli e Milan nas quartas de final da Champions. E hoje a gente tem só a Inter e os outros 3 eliminados no playoff. Então, não sei se você está se baseando e fazendo essa pergunta no calor do momento das eliminações, mas se for assim, é tudo muito circunstancial. Tem 2 times da Holanda nas oitavas de final e não dá para dizer que o futebol da Holanda está ressurgindo, que os clubes holandeses agora vão que vão, porque é circunstancial. Já teve o Ajax chegando em uma semifinal recentemente, que é o clube mais poderoso do país, e que nas temporadas seguintes teve dificuldade de manter minimamente o mesmo desempenho, porque os jogadores saíram de lá e fazer renovação não é fácil. Agora, se você está falando numa estrutura geral do futebol italiano, eu acho que o que teve mais influência foi ter parado no tempo. Não ter modernizado a liga, não ter vendido bem a liga no mercado externo. Hoje, o preço que o campeonato italiano, os direitos de televisão e os patrocínios são vendidos para o resto do mundo, se for juntar, né, assim, o que é vendido dentro da Itália de direitos de transmissão. E aí, se você for somar o que é vendido para a Europa, para o mercado sul-americano, norte-americano, africano, asiático e tal, se você for somar tudo, é muito parecido com o que o futebol italiano gerava há 20 anos. E se você pega o tanto que as outras ligas começaram a ganhar mais dinheiro com isso, e a internacionalização dos clubes, e o fator estádio, o tanto que os clubes fazem dinheiro com estádio, com camarotes, e com esse tipo de coisa, e os estádios sucateados, como são na Itália, San Siro é muito legal, é um templo, mas é muito velho, não tem muita estrutura para isso. E a mesma coisa outros estádios importantes do futebol italiano, o Olímpico de Roma, por exemplo, tudo isso fez com que fosse ficando mesmo para trás. Falta de modernização do negócio. E não, eu não estou me baseando aqui nos resultados recentes, mas isso, uma visão mais ampla, não sei se sua pergunta era para abranger assim, mas a Itália ficou para trás do ponto de vista de se organizar como liga, ser vendida como liga, ser promovida como liga, esteticamente estar bem, atrair torcedores, um tipo de público que vai pagar camarote, porque isso dá dinheiro para os clubes. Acho que tudo isso fez com que tivesse uma queda, mas não foi abrupta. Isso é um processo
que até os anos 90 era a melhor liga do mundo, depois a espanhola, junto com a espanhola, e que hoje está atrás dessas duas e talvez até atrás da Bundesliga também como liga. Tem mais uma aqui do Alberto Sobrinho, que essa que eu acho que é mais rapidinha. Na outra eu acho que eu tinha explicado mais coisas. Lamine investirá 10 na próxima temporada? Tudo indica que sim. Tudo caminha para que o Lamine Yamal seja o camisa 10 do Barcelona na próxima temporada. Essa acho que foi até para proteger um pouco ele, de gerar uma expectativa e um hype ainda maior, e para respeitar também que o Ansu Fati era o 10. Acho que na próxima ele será. MT Gutenberg. Essa venda do Vitor Roque para o Palmeiras é verdade? É verdade que existe interesse do Palmeiras em comprar e existe interesse do Barcelona em vender o Vitor Roque. E aqui precisam entrar mais dois fatores. Se o Vitor Roque quer voltar para o futebol brasileiro e se o Betis aceita liberar. Porque com o mercado de transferências fechado, o Betis não tem obrigação de liberar se o Barcelona quiser vender e ele não pode contratar outro jogador. Ele contratou já no mercado de inverno o Chuco Hernández, um atacante colombiano, e já tem o Bakambu. Só que na Europa League só tem inscrito o Vitor Roque e o Bakambu. Não tem o Chuco Hernández inscrito. Então, o Betis poderia não querer abrir mão do Vitor Roque agora e o Palmeiras querer ele agora. E outra coisa é se o jogador quer ou não. O que eu já escutei é que o Vitor Roque inicialmente só queria Europa, queria triunfar aqui, queria dar certo, se adaptar, mas que também quando o Palmeiras começa a se interessar muito, o jogador começa a pensar a grandeza do Palmeiras, a estabilidade competitiva que o Palmeiras tem já nos últimos muitos anos, vai disputar o Super Mundial de clubes no meio do ano, tem uma Copa do Mundo em um ano e pouco pela frente, não tem um camisa 9 se firmando na seleção, que estrategicamente numa dessas pode ser bom voltar. Então me parece que o Vitor Roque está mais maleável a querer voltar para o futebol brasileiro e para o Palmeiras. Mas o Betis eu acho que tem a chave do negócio. Se o Betis não liberar, acho que não dá jogo, por mais que o Palmeiras queira pagar o que o Barcelona quer receber, que é mais de 25 milhões de euros. Então, vamos ver o que vai acontecer. Tem que acontecer rápido, né? Porque daqui a pouco fecha a janela no Brasil também. Dyer Walker. Por que você parece ser mais madridista que barcelonista? Pô, a minha intenção é não parecer nenhuma coisa nem outra. Eu posso admitir para vocês que eu torço pro Barcelona, tenho uma tatuagem do Barça, torço pro Barcelona desde meus 7 anos de idade por conta do Ronaldo Fenômeno. Eu admito para vocês que eu quero que o Real Madrid perca todos os jogos que ele entra em campo, porque no final das contas é o mínimo que um torcedor do Barcelona tem que querer, mas a hora que eu ligo aqui a câmera e que eu venho analisar, eu tento analisar todos iguais. O Barcelona, o Real Madrid, outro dia eu fiz uma análise do Milan, sem nenhuma diferença porque eu torço para um ou para outro. Então, pode até ser que eu erre, mas se eu errei foi tentando acertar. Eu não quero nem parecer mais um e nem menos o outro. Eu quero, a hora que eu tô falando com vocês, trabalhar. Só isso. Aí na hora que eu tô torcendo, quero que um ganhe e que o outro perca. E eu consigo falar isso, né, abertamente, sem nenhum complexo, com naturalidade, o que eu torço para que aconteça. E depois, na hora de analisar o jogo, eu torcendo ou não torcendo não faz nenhuma diferença. Eu venho aqui e analiso, porque eu torço muito pro meu trabalho também ser bem feito. E eu tratar as coisas de forma honesta. Lucas Arthur 54. Salve MB! Ainda acha que o gol do Raio Vallecano foi mal anulado contra o Barça? Para mim foi bem anulado. Então, tem uma galera questionando isso e também lembrando o gol do João Félix, temporada passada contra o Granada, que teve impedimento posicional do Ferran Torres, né? A questão é que eu acho que o Ferran Torres tenta disputar a bola, e quando você tenta disputar, você participa, e o Intaca, agora eu não me lembro como pronuncia o nome do atacante do Raio Vallecano, eu acho que ele não tenta disputar a bola, depois ele se movimenta depois que o Fuentes, o outro jogador, o que faz o gol, já tinha dominado e estava para finalizar, aí eu acho que ele se movimenta. Mas num primeiro momento, eu acho que o impedimento dele não impede a corrida do Inigo Martínez, o Inigo Martínez não chegaria na bola, não interferiu e ele estava parado. Depois eu acho que ele se movimenta, mas depois que o cara toca na bola é um outro lance. É um outro lance. Quando o jogador que recebe o passe para fazer o gol toca na bola, as posições do impedimento inicial, elas precisam ser revistas. Então, eu ainda acho que foi mal anulado, e a diferença daquele gol do Ferran Torres é que do João Félix é que o Ferran tenta participar de fato. Até acho que não interfere em nada, mas ele tentou participar. E aquilo ali, para mim, é o que faz a diferença. É como eu continuo analisando. Paulino Bruno Costa. Poderia ser uma pegadinha, eu teria caído. Mas aí você usa sua pegadinha na sua roupa o tempo inteiro. Enfim, considerando talvez um fim de ciclo, De Bruyne teria espaço no Barça? Cara, a primeira vez quando eu li isso à primeira vista, eu falei não. E depois eu pensei, pô, talvez.
Eu acho que com a presença já do Dani Olmo, não precisa. Se o Barcelona não tivesse comprado o Dani Olmo e tivesse a chance de ter o De Bruyne de graça, eu acho que poderia ser uma boa. Porque para a posição já tem o Gavi, já tem o Firmino e tem mais o Dani Olmo. Então, de graça o De Bruyne para ser ali o camisa 10, para jogar atrás do centroavante. O Dani Olmo também não é um jogador super intenso em pressão e tal, assim como o De Bruyne ajuda mais nem tanto. Eles têm alguma característica parecida. Pelo preço e o custo-benefício, eu ainda acho que poderia dar certo o De Bruyne. Mas já tendo o Dani Olmo, aí eu acho que seria demais. Ter Firmino, Gavi, Dani Olmo e Kevin De Bruyne. Então, acho que não. Porque não tem espaço. Não tivesse o Dani Olmo, sim, eu veria como uma boa. Deve entrar anúncio aí pra vocês. Arthur Busanello. O que achou dos playoffs? Gostou? Se surpreendeu com algo? Abraços. Me surpreendi muito com a eliminação da Atalanta. Como o Dortmund eliminou o Sporting, até achava que o Sporting passava. Mas poderia passar o Dortmund. Como foi, com 3-0 em Portugal, me surpreendeu bastante. Que o Milan não tenha vencido o jogo e se classificado na volta, depois de ter feito 1-0 com minutos, também me surpreendeu. E alguma coisa também do jogo de volta da Juventus contra o PSV também me surpreendeu. Que o Paris Saint-Germain ia atropelar, que o Real Madrid ia atropelar, não, isso não me surpreendeu. E que o Bayern de Munique teria dificuldades, também fiquei surpreso. Então, assim, me surpreendi com bastante coisa que a gente teve. Eu achava que o Benfica passava do Mônaco, mas eu me surpreendi com bastante coisa. Eu gostei dos playoffs. Na semana passada teve uma pergunta aqui falando, pô, só tem um grande jogo e tal, será que esses playoffs são bons mesmos ou não? E eu acho que as reviravoltas dos jogos dessa fase mostraram isso, que sim, que é um sucesso. Não era nem para ter, né? Assim, se a gente for comparar com as Champions passadas, nem tinha playoff. Agora tem. Então, pelo menos é um mata-mata a mais. São 2 semanas de jogos a mais, o que eu já acho muito legal. Além do que, tem toda essa emoção, as reviravoltas e tal, e as histórias que vão acontecendo. Então eu gostei bastante. Acho que foi uma muito acertada da UEFA de ter esses playoffs, sim. Gostei. É uma pena que o Manchester City fique fora, mas é o preço que se paga por fazer uma má primeira fase. Seria mais legal o Manchester City nas oitavas do que fora dela. Então eu gostei, acho tudo positivo e me surpreendeu bastante. Vamos ver se a partir das oitavas a gente vai ter mais surpresas ou não, né? Se vai ser mais os favoritos passando como se espera. Dudes do Prado. Fala, MB. Caminho do Endrick para a Copa de 2026 passa por sair do Real agora? Beijo no seu coração. Então, depende muito do que é combinado internamente, porque se bobear, existe ali um plano que está sendo seguido do Endrick mais treinado que jogar essa temporada e que na próxima ele vai jogar mais. Um ataque com Vinícius, Rodrigo e Mbappé, acho muito difícil que o Endrick ganhe uma posição ali. Mas eu acho mais provável que, nas rotações, por exemplo, que entra muito o Brahim no time, que ele ultrapasse o Brahim, que ele passe a entrar mais no time. E que aí desloca o Mbappé para um lado, o Vinícius para o outro. Que nas rotações, quando um desses não joga, que jogue o Endrick, não que jogue o Brahim. E que a coisa vai por aí. Na temporada passada, por exemplo, o Rossello fez muitos e muitos minutos. Assim, agora acho que 1.600 minutos, 1.700 minutos na temporada, alguma coisa assim. Então, se está sendo prometido para o Endrick que na primeira temporada ele vai jogar menos e que na segunda ele vai ser a primeira opção que vai sair do banco de reservas para ataque do Real Madrid, eu acho que ele não deve sair do time. Mesmo que ele seja um reserva. Se ele for um reserva mais utilizado, eu acho que ele tem que ficar mesmo. Agora, se a evolução dele está sendo mais lenta do que o Ancelotti, do que o Real Madrid esperava. Se não existe uma promessa de que ele vai jogar mais na próxima temporada, aí talvez o empréstimo seja uma boa. Porque ir para a Copa do Mundo jogando muito pouco como ele está, tendo um papel tão coadjuvante como ele está tendo, ele só vai se a gente não tiver outros camisas 9, coisa que a gente não tem. Então ainda é capaz de ir. Porque tem o Igor Jesus, né, que joga no Botafogo, que tem sido 9, e a gente não tem um outro grande, tem o Pedro, que está machucado e tal, que também talvez possa ir. Mas uma dessas, assim, pô, jogador de futuro, jogador que o Real Madrid investiu 70 milhões de euros e tal, poderia ser um que estreou bem pela seleção, que tem muita estrela, poderia ser uma alternativa, mas jogando pouco pode ficar muito complicado para ele. Então tem que ver o que é dito para ele lá dentro, o que o Real Madrid fala e promete para ele. Se estão prometendo que na temporada ele vai jogar, que vem ele vai jogar mais, eu ficaria. Se não estão falando nada, se vai depender do dia a dia dos treinos, que talvez possa ser igual nessa temporada,
sair por empréstimo, porque eu não abriria mão de voltar para o Real Madrid, sair por empréstimo pode ser uma boa sim. Bernardo C. Pereira. Como foi a corrida do final de semana? Correu melhor que esperava? Corri melhor do que eu esperava. Foi muito legal. Eu corri 21 quilômetros me divertindo. No quilômetro 17 eu pensei, caramba, só falta 4. 4 quilômetros eu vou fazer em uns 5 minutos e pouco cada quilômetro, tá uns 22 minutos. Só tem mais 6, 7 músicas para tocar. Então assim, eu tava realmente leve, me divertindo. O joelho incomodou antes e depois, durante não. Durante eu consegui conviver com a dorzinha no joelho e tal. Depois foi bastante chato mesmo, assim, passei a semana tomando um anti-inflamatório pesadíssimo para melhorar. Hoje, quinta-feira, já tá ok. Mas corri me divertindo, a vibe da prova é legal, tava um bom clima. Meus amigos foram torcer por mim. Então foi tudo muito, muito legal. A preparação também foi boa, assim, um dia antes eu estava com a expectativa, será que eu ia bem, será que eu não ia, será que eu ia conseguir completar por conta do joelho. Me doeu bastante a panturrilha também, assim, no quilômetro 2 já estava doendo muito, mas foi excelente, excelente. Eu quero fazer a de Barcelona agora todo ano, e aí melhorando o tempo. E talvez eu faça mais alguma, assim, de viajar para algum lugar para fazer e tal, mas a de Barcelona eu quero fazer todo ano agora, para melhorando o tempo. E não fiquei com nenhuma vontade, as pessoas falam, depois que você corre uma meia, você quer correr uma maratona inteira. Nenhuma vontade de correr uma maratona inteira. 21 quilômetros dá para correr, se você treina e tal, dá para correr e se divertir. 42 eu acho que existe um sacrifício anterior e uma preparação mental para o dia da prova se você não conseguir, a frustração que existe, que eu não quero passar por isso. Então, eu treinei assim uns 2 meses antes, 2 meses e meio antes, assim, no meio de novembro eu comecei a treinar. Passei um período quase que sem treinar, correndo uma vez por semana, quero correr mais, fazer mais quilômetros antes e estar mais preparado para baixar o tempo. Eu fiz 1,50, o que eu achei bom, um pace de 5,5. Eu quero no ano que vem fazer 1h30. Baixar 20 minutos é muito, é muito. Vou precisar me preparar bastante. Vamos ver como é que eu vou chegar lá. Mas eu curti bem, foi bem, bem legal mesmo. Acho que acabou. Acabou. Olha só, 47 minutos. Cara, passou rapidinho, hein? Passou muito rápido mesmo, acabou. Meu povo, muito obrigado, hein, pela companhia nessa quinta-feira. Se você está assistindo isso depois, muito obrigado pela companhia qualquer dia. Para passar um pouco de agenda, eu volto amanhã pós-sorteio, analisando os 8 confrontos. Eu vou analisar o adversário do Barcelona em mais algum jogo mais detalhadamente mais para frente. Não muito mais para frente, porque daqui a 2 semanas já tem Liga dos Campeões. Mas vai ser uma semana pesada, que o Barcelona agora joga no final de semana contra o Las Palmas. E na terça-feira já tem Atlético de Madrid. E depois no final de semana já tem Real Sociedad. Aliás, entra, né? Las Palmas, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Osasuna. 4 times que ganharam do Barcelona no primeiro turno. Ele enfrenta de cara agora no segundo. E o Atlético de Madrid é pela Copa do Rei, porque depois tem o Atlético de Madrid pelo Campeonato Espanhol também. Então, vou analisar nessa sexta-feira os confrontos, passando por alto os confrontos das oitavas de final. E depois eu passo, e depois no sábado eu volto com o pós de Las Palmas e Barcelona. É a agenda. Aí depois segunda-feira um café com Beckler. Pretendo fazer vídeo analisando times, daqui a pouco também, analisar o Atlético de Madrid, que é adversário do Barcelona na Copa do Rei, que pode ser adversário do Real Madrid na Liga dos Campeões. Se for Paris Saint-Germain ou Benfica, também fazer uma análise mais completinha desses dois times para trazer para vocês. Tá falado, gente? Muito obrigado, hein, pela companhia, pela paciência e até amanhã. Bom sorteio para todo mundo. Lembrando, a TNT transmite, TNT e Max a partir das 7h45 da manhã, aí do horário de Brasília. Sorteio às 8 horas, 15 minutos antes a gente explica o procedimento, como é que vai ser, para todo mundo saber. E tem uma longa programação na TNT também nessa sexta-feira, repercutindo o sorteio. É isso, gente. Valeu, hein? Um beijo para vocês e quinta-feira à noite, né? Quem produziu, vai curtir. Valeu, gente. Tchau.